tudo bem com vocês, alunos do Letras Libras? Então, sejam bem-vindos à nossa videoaula de licenciatura, né? Vocês estão se preparando também para ser professores futuramente, e nossa disciplina desse período é semântica e pragmática. Então, vou começar a explicar para vocês como vai ser o desenvolvimento da disciplina. Então, eu vou colocar para vocês um texto base sobre semântica e sobre pragmática. Esse é o sinal de semântica e este de pragmática. E vocês vão ler os textos, que eles foram escritos por esses autores aqui. O professor Lalande, este é o sinal dele. E a professora Evani, este é o sinal dela. Os dois trabalham produzindo textos com esse tema de semântica e pragmática, e eles têm pesquisado muito nessa área, com foco maior nessa área. O foco do trabalho deles é esse, eles trabalham na USP, são professores da USP. Eu peguei o texto deles e analisei para dar aula para vocês e explicar um pouquinho essa videoaula hoje sobre esses textos, para falar da semântica e da pragmática. E o principal que vocês precisam saber é um texto básico. Nós não vamos aprofundar. Aqui vocês vão aprender o básico, explicaremos alguns conceitos, e futuramente, se algum de vocês quiserem estudar, pesquisar ou aprofundar, vocês podem aprofundar mais nos seus estudos para aprenderem mais sobre a semântica e a pragmática, ok? Então, eu vou falar para vocês, nessa primeira aula eu vou explicar o conteúdo da unidade 1 e 2. Nós temos das unidades de 1 a 6. Então, eu selecionei a 1 e 2 para o conteúdo dessa aula de hoje. Então, nós vamos iniciar com conceito e conceitualização. Então, vamos falar e explicar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem de forma clara. Então, vou mostrar para vocês se lembram dos níveis que nós já estudamos, os grupos da gramática e da linguística. Então, os níveis linguístico-gramaticais, fonologia, morfologia, sintaxe. E agora nós vamos estudar a semântica e a pragmática. Então, eu vou explicar o significado para cada um de vocês. Então, nós estudamos lá na UFSC e na UNB também. Os dois nós temos um estudo dessa disciplina semântica e também da disciplina pragmática de forma bem mais aprofundada. Temos várias pesquisas, trabalhos acadêmicos que são feitos muito mais aprofundado. Mas aqui, para a nossa disciplina, o foco acadêmico do Letras Libras é que vocês entendam o básico. Nós não vamos aprofundar nesse momento. Então, depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar e buscar esse conhecimento mais profundo. Então, vou apresentar para vocês dois tópicos, que são o objeto de estudo. Este é o sinal. Objeto de estudo, este é o sinal. Qual o objeto de estudo da semântica e da pragmática? Então, vou explicar também o que são conceitos e conceitualização. Então, vou apresentar para vocês a semântica. Então, eu vou apresentar para vocês agora o sinal de semântica. O sinal de semântica é este. Este é o sinal de semântica. E qual o objeto de estudo? Qual o foco de estudo dessa área? É o significado. Significado. Então, como que é feito em língua de sinais ou entre outras línguas, em português, alemão,
em várias outras vezes, como que é usado a semântica. Você observa a palavra e ela tem um significado. Ah, então eu entendi que palavra é essa, qual o significado dessa palavra. Então, em português, inglês, em várias línguas se estuda a semântica, para se entender o significado. Vamos entender, por exemplo, aqui em português um exemplo. Porco. Nós temos aqui a palavra porco. O significado, nós temos aqui duas linhas que podem ser usadas: de líder, de comida, ou de animal, usado em português, o porco. E lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, nós também temos dois significados diferentes. Pig, que é o porco, né, o significado para animal, e pork, que é de líder. Então, vocês viram essa diferença? Então, os significados são diferentes, talvez a mesma palavra, tem significados diferentes. Nos Estados Unidos também tem, aqui no Brasil em português, também tem. Em vários países tem um, dois ou até três significados para a mesma palavra. Então, depende da área do foco da semântica que se está estudando. Nós vamos ver isso agora. Então, ali nós temos também a pragmática. Qual o objeto de estudo? Este é o sinal de pragmática. E o objeto de estudo da pragmática é o significado do contexto. Então, como dentro de uma frase, qual o contexto, quais os significados dentro dessa frase. Por exemplo, então ele é usado, mas dentro do contexto, em uma situação que está acontecendo, alguma experiência que aconteceu dentro do contexto. A semântica tem o foco só no significado, não foca o contexto, é só aquele significado fora do contexto. E a pragmática também eu posso usar em uma palestra, se eu estou ali sinalizando, ou em um bate-papo. Então, isso tem um contexto. Esse é o foco de estudo dela. Então, hoje eu vou explicar nessa disciplina a semântica e a pragmática para vocês. Então, o foco dela não é apenas na Libras, em todas as línguas, português, inglês, línguas de todos os lugares, tem não só em apenas língua de sinais, mas eu vou mostrar exemplos de outros lugares também. Nessa disciplina tem a Libras 5 e o conteúdo tem dentro da pragmática também. Nós vamos pesquisar e falar, dentro da unidade 5 nós vamos falar um pouquinho mais. E eu vou mostrando de forma mais básica, mais os conceitos, para ficar claro para vocês, ok? Então, vocês já estudaram anteriormente na disciplina de linguística, nós estudamos já falamos um pouco de Saussure. Vocês já conhecem que ele foi o pai da linguística. Então, ele pesquisou muito nessa área. Não foi o primeiro de todos. Anteriormente tiveram outros autores, nomes conhecidos, mas Saussure aprendeu com eles e começou a difundir. Então, oficialmente, ele começou a difundir trabalhos nessa área. Então, outros alunos, outros acadêmicos começaram a fazer cursos e observavam o trabalho de Saussure e começaram, depois que ele morreu, eles começaram a difundir ou criar mais trabalhos também baseados nos livros dele, nos temas de linguística, em cursos de várias áreas. Então, como que ele pensou esse foco da semântica e como ele falou sobre o significado? Vamos ver. Então, temos ali o signo linguístico. Então, Saussure já falou desse signo linguístico. Não sei se vocês se lembram, mas esse é o sinal de signo que está relacionado aqui ao significante e significado. Eu vou mostrar para vocês ao longo da aula e eles estão em conjunto, não podem ser separados, é impossível separar
um do outro. É como se fosse uma folha de papel. Você consegue abrir essa folha de papel e separar um lado do outro? É impossível. É como acontece com o significante e o significado. Eles têm um contexto juntos, eles não podem ser separados. Então, esse é o sinal de significante. E ele é mais estudado onde? Na fonologia, fonética. Nós já falamos um pouquinho sobre ele. Então, fonética e fonologia são os que mais estudam o significante. O som, o barulho. Por exemplo, se você ouve o som mesa, você sabe que é uma mesa. Ou se alguém sinaliza esse sinal, que é o sinal de mesa, usando os parâmetros movimento, localização, orientação, você sabe o significante que seria a mesa. Então, você se lembra que nós já estudamos na fonologia. E agora, nessa disciplina de semântica, o nosso foco é significante? Não. O significante está na área de fonética e fonologia. Então, nós temos também aqui o signo, este é o sinal, que ele é simbólico. O signo é simbólico. E também a língua, que também é simbólica. Tanto um quanto o outro são simbólicos. Eu posso estar sinalizando, por exemplo, uma árvore, e eu vejo, e aquilo eu sei que é um símbolo. Eu observei ali aquela imagem, eu vejo e sei que é um símbolo. Ou, por exemplo, sinal de amizade. Eu posso fazer esse sinal de amizade, mas como é usado nessa lei? Como eu compreendo? São pessoas que andam juntas, que são muito amigas. Então, é simbólico. Os dois são simbólicos. Tanto o signo como a língua são simbólicos. Então, agora nós temos o significado, que é o foco da nossa disciplina também, de semântica e pragmática. E as duas estudam o significado. Vocês se lembram do significante, que foi estudado na fonologia, e o foco de estudo da semântica e da pragmática, o que se estuda mais é o significado. Então, nós temos duas correntes teóricas. Podem ser duas, teoria A e teoria B. Na teoria A, se estuda o quê? A semântica, estuda o significado fora do contexto. Então, o significado é estudado fora de um contexto. Ele não está dentro do contexto, ele está fora. E a pragmática estuda o significado dentro do contexto. Ele estuda o quê? O processo de conceitualização, todo dentro do contexto. Então, nós temos esses dois tópicos, a semântica fora do contexto, estuda o significado, e a pragmática dentro do contexto, isso na teoria A. Na teoria B, que se estuda? Então, a semântica e a pragmática têm uma divisão didática, elas estão unidas. Elas estudam conceitos e conceitualização. Então, elas estudam conceitos. Então, esse é o sinal de conceito, conceito, e também a conceitualização. As palavras são parecidas, eu vou explicar para vocês. Conceito e conceitualização. Vamos continuar. O que é a conceitualização? Nós temos, então, primeiro o conceito, que
fica claro, você entende tudo que foi sinalizado, você compreende. Então, este é o conceito, aquelas ideias, tudo que vai sendo desenvolvido até criar um conceito. Então, o conceito tem os significados. Se eu sei, por exemplo, eu posso fazer a construção de um sinal, árvore. Eu vejo uma árvore. Ou eu faço a datilologia, árvore. Se eu vejo essa palavra, eu construo na minha mente o desenho ou a imagem da árvore. Então, eu faço essa construção e aí me dá o significado. Eu vou saber que através desse desenho é árvore, mas não acontece isso com tudo. Tem pictórias, não é tudo que tem a imagem. Pensem, por exemplo, em amizade. Pensem nessa palavra amizade. Nós temos esse sinal. Mas como você constrói uma imagem ou um desenho em sua mente para entender? Amor, como é feito isso? Então, não é tudo que dá para ser construído de forma mental, mas você pode imaginar aquele conceito e entender o significado. Então, através do significado, se estuda, se compreende melhor o conceito. Os dois estão unidos, significado e conceito. Então, vocês veem, por exemplo, uma árvore, eu olho ali, não sei o sinal, mas eu conheço a imagem. E aí a pessoa me explica, e aí eu começo a entender e fica claro que aquela imagem é uma árvore. Então, é isso que é passado, é de forma mental. Então, nós estudamos um pouquinho também anteriormente, em outra disciplina, na disciplina de linguística, foi falado por Saussure também, do significante e significado. O significante seria a árvore, aqui no slide, acompanhe. O significado seria a imagem, é o que você mentaliza, aquela imagem que você mentaliza da árvore. Então, você pensa o que seria aquela imagem. E o referencial mental, que seria objetos, coisas que tem no mundo, que a gente, lugares, coisas, sinais, palavras, as línguas de vários lugares, essa construção mental que nós fazemos. E o referente, que seria essa imagem, a pictória. Não é tudo também que se consegue fazer essa construção de imagem para mostrar o conceito. Também nós temos que fazer esse trabalho mental. Então, temos aqui um exemplo de semântica, mas tem um conceito, tem um significado, tem dois significados ali. A palavra calvo e a palavra careca. Então, são duas palavras com o mesmo significado, palavras diferentes com o mesmo significado. Careca e calvo, que significa isso aqui, olha ali a imagem. Ele não tem o cabelo ali, já perdeu uma boa parte. Então, João começou a ficar calvo aos 30 anos. Então, com a idade de 30 anos, João começou a perder os cabelos nessa parte da cabeça. Então, João começou a ficar careca aos 30 anos. Então, calvo e careca são palavras diferentes com o mesmo significado e o mesmo conceito. Conceitos iguais. Vejamos outro exemplo. Olha. A porta está aberta.
Então, nós observamos ali um significado fora do contexto. Qual é esse significado? Físico. Você observa e fala, olha ali, tem a imagem, e a porta, você vê que a porta está ali, e você percebe que ela está aberta. Ok, é um conceito, é um significado, a porta está aberta. Mas dentro de um contexto, nós temos esse significado também. Então, depende do contexto. Depende da eventualidade, do que está acontecendo, da situação, da experiência que alguém viveu, que passou por aquilo. Então, nós vendo ali aquela imagem recortada, nós podemos ter 3 significados também dentro de um contexto. Vou explicar para vocês. Então, tem um professor, uma sala cheia, vários alunos, e o professor ensinando, dando aula, explicando a sua matéria, e tem um grupo de pessoas que está batendo papo, que não está prestando atenção, que não está observando a aula do professor, e o professor pede que façam silêncio e observem e aprendam e prestem atenção na aula. E aqueles alunos não param, e eles continuam ali conversando, batendo papo. E para esse contexto de a porta está aberta, o professor fala, a porta está aberta. E ele fala dessa forma com os alunos, que significaria o quê? Vocês podem conversar lá fora, aqui na sala não é lugar de conversar. Então, vocês podem conversar lá fora. Então, é essa compreensão que nós temos para essa frase, que a porta está aberta. Porque vocês estão atrapalhando. Então, o professor pede que eles saiam, a porta está aberta. Vocês podem sair e conversar lá fora. Então, na segunda frase, no segundo contexto, nós temos, por exemplo, um ambiente onde está muito calor, está fazendo muito calor, e a pessoa se sente ali incomodada, e alguém fala, a porta está aberta, pode entrar. O que você compreende? Que lá fora está muito quente, então que você pode entrar e se refrescar dentro daquele lugar. E o terceiro, por exemplo, nós estamos em uma reunião, estamos aqui falando de alguns assuntos, e lá fora tem muito barulho. E eu peço alguém que vá e feche a porta. Por favor, feche a porta. Tem muito barulho lá fora. Então, eu peço alguém que feche, por favor, porque lá fora tem muito barulho. Então, esses 3 contextos para essa frase, a porta está aberta. Nós temos também, vou mostrar um exemplo em língua de sinais. Nós já falamos do exemplo em português, a porta está aberta. Dentro do contexto, o significado dentro do contexto dessa frase. E agora eu vou mostrar em língua de sinais alguns exemplos. Por exemplo, vomitar. Então, vocês conhecem esse sinal de vomitar. Se alguém bebeu muito, está bêbado, enjoado, ele pode vomitar. Se a mulher está grávida, ela pode estar enjoada e vomitar. Esse é o sinal para vomitar. É um significado dentro de um contexto. Mas, por exemplo, chega alguém que eu não gosto, nossa, eu não gosto dessa pessoa. E você usa aquele sinal também de vomitar. Essa aí é intragável. Então, você usa esse sinal de vomitar. Então, tem vários contextos usando apenas o mesmo sinal. Então, temos também morrer. Esse é o sinal de morrer, então a pessoa morreu, a morte física mesmo. Ou, por exemplo, você convida alguém em outro contexto. Vamos passear, fazer alguma coisa. Eu não quero, estou desanimado. Nossa, mas parece que você está morto. Então, nesse contexto, é como se demonstrasse fraqueza. Eu acho que você está morto. Pode virar piada e tudo mais. Né? Então, depende do contexto. E outro exemplo é cuspir.
Cuspir, o ato físico mesmo de cuspir, ou quando a pessoa está com a garganta inflamada, e ela pode eliminar ali o catarro, né? Mas temos também outros significados. Ah, eu não quero ir para aquela aula, acho que eu vou matar a aula, então usa-se o sinal de cuspir também. Ah, e fazer exercício para educação física não quero, então vou matar essa aula também. Então, dentro da Libras nós temos esse contexto também.